Olá pessoal, aqui é a Duda Fernandes da Rede Latitude. Rede essa que é focada nos temas sobre cultura e sustentabilidade no universo, principalmente não só ibero-americano. Então a gente não fala muito de política aqui. Política a gente tem um debate com jornalistas latinos e profissionais das universidades dos Estados Unidos no programa Uni-American Channel. Mas como Trump ontem falou também sobre sustentabilidade e os latinos, né, quando ele fala de deportação, cabe a gente aqui também fazer só um briefzinho para vocês. Não que vocês precisem ser informados por nós, porque basta ver toda a mídia mundial hoje. Mas o nosso ponto de vista, que é o seguinte: ele ontem assinou, como havia prometido, então ele não enganou ninguém, o decreto de deportação de indocumentados, que vem a ser pessoas que não têm documento. Não são os assassinos que estão presos lá, né, que não são americanos, ou os homeless, que são os moradores de rua. São pessoas que vão trabalhar nos Estados Unidos, mas não têm visto para isso, não tem o green card, nem o visto temporário de trabalho. Essas pessoas, em sua maioria, né, assim, na nossa área, quem ganha é o México, na nossa área latina, mas também tem muitos do Brasil. Por exemplo, em Boston, desde quando eu morei lá nos anos 80, a cidade mineira de Governador Valadares tinha muitos habitantes morando em Boston, trabalhando honestamente, e esse dinheiro são pessoas de classe baixa brasileira e vai para suas famílias. Então, esse é um problema. Como é que o Brasil, como é que o México, Colômbia vão lidar com essa deportação em massa? Eles vão estar preparados para gerar emprego aqui, gerar alimentação para mais essa população? Os aviões vão ser o quê? Os aviões, por exemplo, da FAB, comerciais, os comerciais particulares vão aceitar perder voo, perder dinheiro para trazer essa população? Vão vir em navio? Então é o seguinte, 13 milhões, que foi o que Trump prometeu, né, deportar, que é a sua meta, é equiparado à Segunda Guerra Mundial. 13 milhões são 1 milhão a mais do que toda a cidade de São Paulo. Só a cidade de São Paulo. É muita gente. E é conveniente, sim, porque eles trabalham, em sua maioria, os indocumentados trabalham, em sua maioria, em empregos que o americano não quer fazer. Por exemplo, lavoura, alimentação, área de construção civil. Então, assim, vai ter esse problema, porque como é que vão repor quantitativo de trabalhadores nessas empresas? E as empresas gostam, interessam, porque elas também não têm que pagar impostos, né, aos seus funcionários. Então, o trabalhador indocumentado, ou seja, que não tem documentos para trabalhar nos Estados Unidos, quando ele não recebe dinheiro, cash ao vivo, ele recebe através de um cheque, né? Que é o chamado payday, o dia do pagamento, que o brasileiro brinca, payday. E nesse cheque vem sempre uma taxa do governo para o funcionário. Como ele não é documentado, essa taxa volta para o governo. Então, é muito conveniente, porque tem trabalhadores que trabalham muito, incansavelmente, são trabalhadores que são baratos para as empresas, né? Porque não tem taxa nenhuma, porque eles são indocumentados. E quando tem um cheque, volta para os Estados Unidos, volta para o governo americano. Então, por exemplo, só de impostos, esses que voltam, chega a cerca de 100 bilhões de dólares, né? A Carta Capital estava falando que a deportação aumenta os preços dos alimentos, afeta a agricultura, a construção, e segundo o American Immigration Council, será uma redução no PIB de 1 a 2 trilhões de dólares. Então, vai ser um peso. A América Latina já está se preparando. Por exemplo, a presidente do México, que é a Claudia Sheinbaum, e representantes de 8 países da América Latina e do Caribe se preparam para o caso Trump venha realmente a cumprir. México contratou mais de 250 mil advogados e mobilizou 2.200 funcionários consulares para apoiar os seus imigrantes. A Inglaterra, o partido no poder, se divide. Enquanto o primeiro-ministro, que é o Keir Starmer,
quer fazer acordos comerciais bilaterais para evitar o impacto do aumento de tarifas, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, publicou um artigo propondo uma estratégia dos líderes democráticos contra o que chamou de extrema-direita. Na França, Emmanuel Macron falou sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que a Europa faça maiores investimentos em defesa para reduzir a dependência sobre os Estados Unidos. Já o Putin adorou, o Putin que até então quem votou na extrema-direita odeia, porque diz que é o país comunista, né? Vocês são contra o comunista, que não tem liberdade de expressão, sendo que é uma hipocrisia, porque o Trump está agora exatamente restringindo não a liberdade de expressão, mas o pode atacar o quanto quiser. E quando ele também faz essas restrições, por exemplo, sai do Acordo de Paris, né, que é um acordo da ONU para a mudança climática, e a gente já está vendo catástrofes no mundo inteiro por causa da mudança climática. Em 2024, o planeta chegou ao limite do que poderia aquecer, que é 1,5 graus Celsius. 2024. E a gente está vendo aí todos os efeitos. A gente está sentindo na pele todos os efeitos. Então, quando ele fala, não estou nem aí por causa do lobby da indústria petrolífera, como aqui também com a Petrobras, com a Shell, com aquilo tudo, o que vai acontecer? Se fosse afetar só os americanos, não os americanos, grandes amigos que eu tenho lá, mas a turminha Trump está ótimo. O problema é que pode afetar qualquer um de nós do planeta por essa irresponsabilidade deles. Então, esses mega planos milionários, trilhardários, eles estão preocupados, é um lucro por si só, e não estão preocupados com ninguém, nem com nada. Até porque eles têm a loucura de pensar que eles têm foguete para ir morar em Marte muito em breve. Só que o nosso cientista e professor físico, Marcelo Gleiser, estava falando que Marte é inóspito e é um pum. Então esses caras vão querer morar lá dentro de uma bolha. Quem é que quer isso? E ele fala exatamente isso, que a insanidade disso tudo, que o planeta Terra, isso aqui, é lindo, é maravilhoso, não precisa dizer, bonito por natureza, né? Então, quando ele sai do Acordo de Paris, ou seja, o interesse dele é cuidar, sim, de postos de petróleo, e vamos nessa, ele acaba abrindo uma grande chance, sabe para quem, gente? China, que é o país, quem? Você que votou no Trump, da extrema-direita, é um país comunista, assim como a Rússia, aquilo tudo que vocês não queriam é o que vocês estão atraindo para o planeta, entendeu? Ou seja, o feitiço foi para o feiticeiro, porque a China já é a maior importadora do Brasil, e a China diz que continua dentro do Acordo de Paris, então abre uma mega chance do planeta se aliar a ela, na energia eólica, energia renováveis, porque para quem não sabe, para essa indústria petrolífera, que tem inclusive um anúncio na televisão falando fulaninho em Londres, vendedor de pipoca que sai do Brasil, vai no navio cargueiro a custa do petróleo para a Europa, o que é uma grande imbecilidade, porque o que mais polui o planeta não é o avião, é exatamente o navio cargueiro com óleo. Por isso que muitas indústrias petrolíferas, para ficarem politicamente corretas, estão investindo em navio cargueiro com energia solar. Então, assim, é uma coisa muito curiosa, muito doida, como o mundo dá volta, né? Então, quando o Trump sai desses acordos, primeiro que ele vai virar o quê? Uma Coreia do Norte, que está se fechando a todo mundo. Vou taxar a indústria estrangeira para importar e vender produtos aqui nos Estados Unidos, vai ser muito mais caro. Por exemplo, automobilística. Ele está jogando isso para aquela população que votou nele, que é aquele cara que perdeu o emprego, aquele cara, a família do Simpson, do desenho animado, aquele cara lá que fica tomando cervejinha, vendo televisão, comendo pipoca. Só que vai ter o quê? Vai aquecer a indústria deles Ford, vão perder a concorrência, então eles vão ter que, a Ford vai comprar o que ela quiser lá dentro, claro. E aí vai perder a concorrência dos carros japoneses, né, e etc., da União Europeia. Aí vai taxar todo mundo. Então, o que você vai começar a fazer? Você vai exportar seu produto para outros países. E eles estão cada vez mais se fechando. Eles vão virar o quê? Uma ditadura? Que é tudo que eles não queriam, eram contra. Agora, é claro que a gente não é o mais esperto do planeta Terra. Obviamente que os Estados Unidos sabem disso tudo. A pergunta que não quer calar é, aonde que eles querem chegar com isso? Qual é a verdadeira intenção?
Sigamos com a COP30 fortalecida, que a União Europeia, os países árabes, ou China, Índia possam vir. Quanto à imigração, só queria dar um toque também. Quem não é imigrante de toda a América, do norte a sul? Todos nós somos imigrantes. Só os povos originários, ou seja, os índios, que eles inclusive exterminaram, que podem dizer que são os verdadeiros americanos. Duda Fernandes para a Rede Latitude. Um abraço.